dia, amados irmãos. Vamos começar nossas rotinas, né? Nossos sermões. Glória a Deus. Aleluia. Um bom dia abençoado para todos os nossos amados irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Queria meditar Romanos capítulo 1, de 18 ao 25. Assim diz assim a palavra de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer e manifesta entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, e nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos dos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes no coração insensato, e culcando-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrupédes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, e adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, qual é bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao 27, são 7 capítulos, mais 7 capítulos muito ricos, né? Eu estou falando aqui da justiça de Deus, ela é soberana, e Deus, ele é fiel. Para quem a ira de Deus é revelada? Isso é um ponto de interrogação, né? Para quem a ira de Deus é revelada, né? Nós podemos ver aqui, irmão, que o apóstolo Paulo, ele pregava o mesmo evangelho que nós pregamos. O mesmo evangelho. Não mudou nada. Viu? Não mudou nada. Nada. É o mesmo evangelho. O mesmo evangelho. Né? E para que a ira de Deus, para quem a ira de Deus é revelada? O julgamento de Deus, irmão, é revelado para os pecadores que detêm a verdade pela injustiça, ou seja, para aqueles que têm pecados e bloqueiam a verdade com seus próprios pensamentos. Você sabia que a gente bloqueia a verdade pelos nossos pensamentos, dependendo se for os pensamentos da carne, se são os pensamentos da carne, irmão, né? Louvado seja Deus, nós vamos bloquear a verdade mentalmente, né? Vamos ter uma mentalidade bloqueada, né? Porque nós detemos a verdade pela injustiça, ou seja, para aqueles que têm pecados e bloqueiam a verdade com seus próprios pensamentos. O apóstolo Paulo disse claramente que a ira de Deus é revelada, em primeiro lugar, para aqueles que detêm a verdade pela injustiça, né? O texto diz aqui, ó, aqueles que detêm a verdade, né, pela injustiça, né? E nós estamos vendo isso, viu? Estamos passando por isso. Tem muitos aí que estão detendo a verdade pela injustiça, né? Nós estamos vendo isso. Isso não é de se admirar, né? Louvado seja, agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Estou abrindo a Bíblia aqui, Romanos capítulo 1, do versículo 18, né, ao 25, que nós podemos se fortalecer espiritualmente. Nós vamos aprender como é que a pessoa bloqueia. Como é que ele bloqueia? Como é que ele bloqueia a verdade através dos pensamentos, né? O apóstolo Paulo disse claramente que a ira de Deus é revelada em primeiro lugar para aqueles
que detém a verdade pela injustiça, eles serão julgados por Deus. Como será a ira de Deus? A ira de Deus irá lançar as suas carnes e espíritos para o inferno. Mas cabe a nós não deter a verdade e viver debaixo da justiça de Deus. Viver por fé em fé, né? Por fé em fé, porque nós não devemos pensar que somente a carne, o desejo da carne será julgado, sabia? Não. Pois os homens também possuem espírito, portanto Deus irá julgar carne e espírito. Existem alguns que detêm a verdade de Deus, os seus pensamentos mudando, né? O pensamento mudando ali, ele tá retendo a verdade de Deus, os seus pensamentos mudando. Existem alguns que estão contra o justo. Eles possuem pecado e a ira de Deus, os seus julgamentos serão revelados para aqueles que têm o pecado do coração duro, do coração duro que não teme a Deus. Olha o que foi que aconteceu com o Faraó, hein? Com aquela teimosia. Deus endureceu o coração de Faraó para mostrar para o povo o que é que um homem de coração duro. Você viu o que foi que ele foi capaz de fazer? Faraó, né? Você viu que o povo ali vivia na fadiga, seja o nome do Senhor, vivia aprisionado. Só que o povo clamou, Deus escutou o gemido daquele povo, daquele sofrimento, e a justiça de Deus como é soberana, e Deus ele é fiel, ele começou a entrar ali com a sua autoridade máxima, louvado o reboliço ali, foi grande no meio ali, não foi? Por quê? Porque ele está com o coração duro. Então uma pessoa que tem um coração duro, né? Ele detém a verdade de Deus com seus pensamentos mudando. Né? Existem alguns que estão contra o justo. Eles possuem pecado e a ira de Deus e seus julgamentos serão revelados para aqueles que têm o pecado do coração duro, que não temem a Deus. O apóstolo Paulo, irmão, ele diz em Romanos, no capítulo 1, versículo 17, o justo viverá por fé. Ele também diz que o julgamento e a ira de Deus são reveladas para aqueles que detêm a verdade com seus pecados. Então, os não crentes estão sob a ira de Deus. Porque Deus deu a salvação ao mundo. A verdade e o amor de Deus estão espalhados pela terra. Portanto, não há desculpa para ignorar a verdade, o amor de Deus. Não há desculpa. Porque Deus irá julgar todos aqueles que não creem no Evangelho da verdade e que estão contra ele. Vamos pensar sobre as pessoas que não têm recebido o amor do verdadeiro Evangelho. Nós vemos que Deus fez a água, a grama, Deus fez as árvores, Deus fez o céu, os pássaros e etc. Como estas coisas poderiam existir sem a criação de Deus? Então, a Bíblia diz, pois toda casa é estabelecida por alguém, não é? Toda casa ela é estabelecida por alguém. Sempre vai ter um provedor da casa, né? Toda família tem um provedor. Toda casa tem família que é estabelecida, né? Então, por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas, quem é Deus? Hebreus capítulo 3 e versículo 4. Então, não é culpa das pessoas elas não crerem em Deus e na palavra. Portanto, é razoável que as pessoas que não creem na graça do perdão dos pecados sejam julgadas por Deus. Elas insistem na teoria da evolução. Como assim? Eles insistem que o universo se desenvolveu sozinho, né? Tem muitos que acham que o universo ele desenvolveu sozinho. Tem outros também que dizem que o início foi uma grande explosão chamada de Big Bang, cerca de 15 milhões de anos atrás, e que dessa forma o ser vivo surgiu. Tem outros que dizem que esta forma original de vida mudou e evoluiu para peixes, feras e eventualmente para seres humanos. Se esta teoria estivesse certa, a humanidade ela teria, como é que se diz, que mudar para outra forma de vida após 1 ou 2 mil anos. Mas não é assim. Por quê, irmão? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade,
claramente se reconhece desde como é que se diz? Desde o princípio do mundo. Por quê? Porque sendo percebido por meio das coisas que foram criadas, tais homens são por isso indesculpáveis. Romanos 1:20 diz, né? As pessoas negam, irmão, e rejeitam a Deus, né? Apesar de poderem ver que Deus está vivo, quando olham as maravilhas e mistérios da natureza, né? Quando você olha para as maravilhas da natureza, as árvores, você planta aqui uma pequena semente aqui, depois nasce a raiz, nasce o tronco, aí vem as folhas, depois aparecem vários frutos. Você pega um milho, um caroço de milho, meu irmão. Você planta um caroço de milho, de repente nasce aquele estalo, um monte de espiga de milho. Isso é Deus, né? E as pessoas ainda não creem na soberania dele. Tem uns que não acreditam no poderio dele, né? Você pega ali um carocinho de feijão, desce a copa, desce a sepultura ali, aí de repente ele brota várias vagens de feijão, né? Mistério, é Deus, né? É a soberania de Deus, né? Então, louvado seja Deus. Então, os não crentes estão sob a ira de Deus. Muitas pessoas não glorificam a Deus ou não agradecem. Tem gratidão. Glorificar a Deus também é quando eu estou dando bons frutos, né? A Bíblia diz lá em João capítulo 15, da videira verdadeira, né? Vós sois os ramos, eu sou a videira verdadeira, e eu alimpo vós para que dê mais fruto e glorifique o vosso Pai que está no céu. É os frutos do arrependimento, quando a pessoa se arrepende de verdade, e os frutos que está lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 24 e diante, que fala sobre o amor, fala sobre a longanimidade, sobre a esperança, fala de várias, né, maravilhas, né? Glorificado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia, glorificado seja Deus. Então, quando a ira de Deus, muitos não glorificam a Deus ou não agradecem, né? Aí tem ingratidão. Você viu o que foi que aconteceu com aqueles ingratos, murmuradores, ali no deserto, né? E nós temos sempre que falar nessa passagem, que também aplica aqui, né? Você vê que aquele povo ali morreram no deserto, ingratidão, né? A ingratidão é coisa séria, Deus abomina a ingratidão. Você vê muitos personagens da Bíblia que foram ingratos, né? Que mentiram, glorificado seja a Deus. E assim se tornaram fúteis em seus pensamentos e seus corações ignorantes, né? O coração da pessoa fica um coração ignorante, né? Louvado seja, glorificado seja o nome do Senhor. Escurecido, pensando que eram sábios e se tornaram ignorantes e mudaram a glória de Deus, o motivo vai mais dos homens por objetivo. Você vê ali os fariseus também, você vê os fariseus, você vê ali os assírios, os persas, né? Você vê ali a ignorância ali a ignorância de Saul, a ignorância de Acabe, né? E de muitos outros personagens da Bíblia Sagrada, escurecidos, pensando que eram sábios e se tornaram ignorantes, e mudaram a glória de Deus incorruptível em imagem de homens corruptíveis. Ó, pássaros, animais, répteis, estes não aguardam o julgamento de Deus. Todas as pessoas que não nasceram de novo, irmão, estão sob o julgamento de Deus, e ainda que creem em Jesus, ainda que creiam no Salvador, ainda que creiam que Ele existe, mas se não se arrepender do batismo, o mesmo batismo ali de João, quando João batizou Jesus, né, levando ali todos os nossos pecados, começou dali, né? Aí depois veio o derramamento do sangue lá na cruz do Calvário. Através disso aí nós alcançamos a sua graça, alcançamos a sua misericórdia. Então Deus entrega os não crentes à imundícia. Você vê que ele disse que eles foram os amantes de si mesmo, do seu próprio corpo, né? Outros coabitaram homem com homem, mulher com mulher, entregaram suas próprias imundícias, porque glorificar, deixaram
de adorar o Criador para adorar a criatura, né? E fizeram da mentira a verdade. Você está entendendo? E hoje está do mesmo jeito. A mentira é a linha de Deus. A mentira é coisa, irmão, aleluia, que às vezes fulmina a pessoa. Fulmina. Tem pessoas que são fulminadas, né, por causa da mentira, pô. Por causa da mentira. A mentira é coisa terrível, né? E a ira de Deus se manifesta. Você vê Ananias e Zafira, né? Eles venderam ali as propriedades, chegaram lá, mentiram. Deram uma parte e mentiram, né? Foram fulminados, irmão. Porque mentiram lá no santo, profanaram, blasfemaram contra Deus. Então, por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Por eles mudaram a verdade de Deus em mentira, e adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, a qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, as entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, homens também deixando o contato natural da mulher e se inflamaram mutuamente em sua sensualidade e cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Romanos capítulo 1, versículo 24 e 26. Então, o que esta passagem está querendo dizer? Deus deixa os homens que adoram e servem criaturas como eles gostam. Ele também entrega tais vidas para Satanás. Deus permitiu que Satanás faça como eles desejam. Portanto, nós devemos crer em Deus e sermos salvos. Por quê, irmão? Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro. Contrário à natureza, semelhante aos homens, também deixando o contato natural da mulher, inflamaram mutuamente. Isto, como negar a Deus, é o que originou o quê? Aquela doença que nos anos 80 aí, irmão, né? Uma doença que matou muita gente, e hoje essa doença ainda existe, né? Existe até, não vou nem falar o nome dessa doença, mas tem até um coquetel. Por quê? Porque Deus deu o costume natural. O homem deve viver, né, com a sua companheira. Contudo, o fato de homens terem relações com outros, bem como mulheres, como outras mulheres, mostra que eles negaram o costume natural dado por Deus. Então, o livro de Romanos foi escrito há cerca de 1900 anos atrás. O apóstolo Paulo já previa que aqueles que deixam o costume natural, né, costume natural do relacionamento, né, entre ambos, pagariam a penalidade pela sua desordem sexual. Então a palavra de Deus tem se cumprido atualmente, irmão. Nós sabemos que essa doença, ela tem crescido, irmão, especialmente entre essas pessoas, né, que desonram o próprio corpo, né, e desobedecem a naturalidade que Deus deu. Então, glorificado seja o nome do Senhor. Eles receberam isso por quê, irmão? Porque tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, quando a gente se opõe à justiça de Deus, o que vai acontecer? Os homens que não gostam de guardar Deus em suas mentes são dessa forma, cheios de toda injustiça. É a pessoa que é cheia de malícia, cheio de avareza, a pessoa é cheia de maldade, as pessoas são possuídas por inveja, por homicídio, por contenda, tá entendendo? Por contenda, você tá entendendo? São pessoas que andam na malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de mal, desobedientes aos pais, insensatos, perfídios e sem afeição natural e sem misericórdia, né? Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que não são passíveis de mortos, que tais coisas praticam, não somente as faz, mas também aprovam
os que se procedem, né? Romanos 1, 29 e 32. Então vamos continuando aqui o nosso sermão, nosso estudo, né? O que os que tais coisas praticam faz para aqueles que praticam o mesmo mal. Eles aprovam, irmão, os seus atos. O que os homens que estão contra Deus fazem ao justo, que obedece à palavra de Deus? O que é que os homens, então as pessoas, eles fazem contra os justos e fazem a vontade de Deus? Né? Eles perseguem os justos. Você vê que em toda a Bíblia Sagrada, todos os homens justos foram perseguidos. Abraão foi perseguido, né? José do Egito foi perseguido. Josué e Caleb foram perseguidos. Você vê, Samuel foi perseguido. Davi foi perseguido. Elias foi perseguido. Eliseu foi perseguido. Ezequiel foi perseguido. Jeremias foi perseguido. Isaías foi perseguido. Daniel foi perseguido. Amós foi perseguido. Miqueias foi perseguido. Está entendendo? Joel foi perseguido. Abacuque foi perseguido. Você está entendendo? Sofonias foi perseguido. Oséias, Zacarias foram perseguidos. Malaquias, todos esses homens foram perseguidos, porque andam na justiça de Deus, né? Que obedece à palavra de Deus. Eles perseguem os justos, dizendo, ó, sabe o que ele diz? Vocês são hereges, né? Os justos são perseguidos em razão da justiça. Após crer em Jesus, eles são abençoados. Você vê que todos aqueles também que passaram a crer em Jesus, a crer na sua soberania, também foram perseguidos. João foi perseguido, Pedro foi perseguido, Tiago foi perseguido, Matias foi perseguido, Bartolomeu foi perseguido, Marcos foi perseguido, Mateus, Lucas Judas, todos eles foram perseguidos, porque vivem na fé por fé, vivem debaixo da justiça de Deus. Você vê que Daniel, debaixo da justiça de Deus, não se contaminou com a Babilônia. Foi perseguido, foi onde foi jogado na cova dos leões. Aqueles 3 amigos dele não se renderam à estalta de Baal ou da Babilônia, foram jogados na fornalha, né? Jeremias foi jogado dentro de uma cisterna. Você tá entendendo? E se a gente for aqui, vai longe. Porque quem faz a vontade de Deus, que anda na justiça de Deus, incomoda aquelas pessoas que andam trocando Deus pela criatura, trocando a verdade pela mentira, fazendo da verdade mentira e da mentira verdade. E hoje nós vemos isso, irmão. Nós temos que ter discernimento. A Bíblia diz que nós temos que, João 2 Pedro 3,18, temos que crescer na graça e crescer no conhecimento, irmão. Temos que ter graça, mas também temos que ter o conhecimento da palavra. Porque assim, ó, as pessoas, irmão, simpatizam com aqueles que andam segundo a carne. Pode prestar atenção. Ó, segundo a carne. Contudo, o estranho diz, nós vemos que elas evitam e obstruem os outros do pecado. Isto é de torná-los o justo pelo perdão dos pecados, isto é, como viver como servo do pecado, porque eles nem servem a Deus e nem obedecem à palavra de Deus. Você vê ali o que Jesus falou para os fariseus: olha, vocês religiosos aí que perseguem os meus justos e creem no batismo da água do Espírito, vocês ficam na porta do templo, vocês nem entram e nem deixam os outros entrar. Tem pessoas, irmão, que andam como um ferrolho, atrapalhando a pessoa entrar pela porta da salvação, pela porta da reconciliação, pela porta da libertação, da cura e da transformação. Tem pessoas que vêm como um ferrolho, como um impedimento, impedindo. Mas saia dessa vida, meu irmão, certo? Anda pelo caminho verdadeiro, anda pelo caminho do Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. Todo mundo eu estou pregando, eu tenho que parar.
falar essa passagem. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se for por mim. Deus deu toda a autoridade ao seu Filho, toda a autoridade nele, para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tem o quê? Tem a vida eterna. A Bíblia diz, irmão, que ele é o pão da vida. A Bíblia diz que ele é a luz do mundo que vem clarear sobre as trevas, né? Para abrir os olhos de muito e caminhar no caminho verdadeiro. A Bíblia diz que ele é a ressurreição e a vida, né? A Bíblia diz que ele é a fonte de águas vivas, né? A Bíblia diz, irmão, que ele é a videira verdadeira e nós somos o ramo. A Bíblia diz, amados irmãos, que ele é o bom pastor, ele é a porta das ovelhas. Então, as pessoas simpatizam com aqueles que andam segundo a carne, né? Que seja aqueles movimentos neopentecostal, né? E atrai multidões, e a pessoa não avalia as escrituras, aí começa a se envolver no materialismo, na idolatria, e deixa de viver o espiritual. Todo mundo, irmão, quer mudar de vida, todo mundo quer ter uma casa boa, todo mundo quer vestir uma roupa boa, um sapato bom, ter um carro, um transporte. Tem. Mas se tu buscar o reino dele e a tua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Mas estão primeiro buscando a glória do homem, irmão. Buscando a criatura, adorando o Criador, de que adorar o Criador. Quando nós começamos a adorar o Criador, nós vamos passar pelo moinho, pela moinha de Jeová. Nós vamos ser exprimidos, né, para sair as mazelas, para sair, irmão, ali as coisas que desagradam a Deus, para depois nós receber as bênçãos materiais e espirituais primeiro. Você está entendendo? Você vê que, louvado seja o nome do Senhor, essas pessoas assim, elas não amam, elas não têm amor pelo próximo, ela tem interesse no que você tem. Você está entendendo? Mas não tem interesse de ver você liberto, salvo e remido pelo sangue do Cordeiro. Então, obstrui os outros de crerem em Jesus e se tornarem justos pelo perdão dos pecados. Isto é, como viver como um servo do pecado? Porque eles nem servem a Deus e nem obedecem a palavra da verdade. Portanto, os não crentes, irmãos, de Satanás dizem que não devemos nem ser perfeitamente santificados e nem ter o perfeito perdão dos pecados, né? Muitos dizem isso. Não, irmão, não é assim não. Uma vez salvo, será salvo. Não é assim não, meu filho. Tem que ter renúncia até o fim. Tem que ir lutando até o fim, mesmo pecando, mas se arrependendo todos os dias, até chegar à perfeição, né? Louvado seja. Por quê? Apesar de eles admitirem que nós acreditamos em Jesus Cristo, os não crentes desobedientes e pensam dizer que eles podem, né, crer em Jesus enquanto tem pecado em seus corações. Mas pensando assim, certamente irão para o inferno. Sabe por quê? Porque as pessoas adoram quando elas creem em Jesus, mas continuam pecadoras. Aqueles que não conhecem e nem creem em Deus, apesar de serem cristãos, não recebem Deus em seu conhecimento e se opõem a Ele. Quantos hoje não é assim? Crê, acredita. Palavra crente, crê até o inimigo das nossas almas, ele crê que se crê todinho. Mas ele vive, não vive. Ele vive de quê? De mentira, vive de trapaça, enganando, iludindo. Você está entendendo? Louvado seja. Então, apesar deles admitirem que nós acreditamos em Jesus Cristo, os não crentes desobedientes pensam e dizem que eles podem crer em Jesus enquanto tem pecados em seus corações. Mas pensando assim, certamente irão para o Hades. Por quê? As pessoas adoram, irmão, quando elas creem em Jesus, mas continuam pecadores. Aqueles que não conhecem nem creem em Deus, apesar de serem cristãos, não recebem Deus em seu conhecimento e se opõem a Ele. Eles se opõem à justiça de Deus. Eles também adoram o inimigo em todos os seus pecados. Aqueles que não nasceram de novo, irmão, apesar de crerem em Jesus, são dessa forma. Existem tantos que se dizem cristãos e que na verdade não nasceram de novo. Aqueles que creem em Jesus, né, com pecados em seus corações, não obedecem à palavra da verdade de Deus e se opõem aos cristãos nascidos de novo e receberam a remissão dos pecados. É verdade, irmão. Né? Tem muitos que estão infiltrados no meio, né? Louvado seja a Deus, aleluia, né? Mas desobedecem, né? Desobedecem, né? Porque o pecado ainda está enraizado no seu coração. A malignidade ainda está enraizada no coração dele. O coração desse homem é doente.
o interior dessa pessoa é doente, né? Ele teme estar ali no meio, mas não obedece, não se volta, não se curva, né, diante de Deus, né? Então, apesar de crer em Jesus dessa forma, existe tantos que se diz cristãos e na verdade não nasceram de novo. Aqueles que creem em Jesus, né, com pecado em seus corações, não obedecem à palavra. Você vê aí Nicodemos, né? Teve que nascer de novo. É necessário se arrepender, confessar os pecados, ser batizado e receber a cura espiritual, né? Porque aqueles que não nasceram de novo, irmão, se opõem ao nascer de novo. O joio e o trigo sempre vai estar ali no meio. Porque o apóstolo Paulo diz na Bíblia que a ira de Deus é revelada aos homens que detêm a verdade pela injustiça. Não, eu estou dizendo isso não, irmão, é a Bíblia. Romanos 1,18 é a Bíblia, né? Diz que a ira de Deus é revelada aos homens que detêm a verdade pela injustiça. Queira andar na verdade. Quando hoje você chega para uma pessoa, quando você fala a verdade na cara da pessoa, a pessoa fica de boca aberta. Fica até espantado, porque ninguém tem coragem de falar a verdade. Mas, irmão, vamos conversar ali, vamos ajeitar, né? Vamos ter mais cuidado, vamos machucar, né? Vamos aliviar, ser mais maleável e o pecado corroendo, se manifestando dentro da igreja. Quando é fé está todos contaminados, quando é fé aquela juventude ali que era tudo unido, agora já tem um que está intrigado, já tem outro que não fala com o outro, a outro já não espera para ir ensaiar com o outro. Quando é fé aí senhoras, já começa a ter as panelinhas, começa a ter divisão, também no quadro de obreiro, no altar. Irmão, é desse jeito, porque passa a mão em coisa errada, né? Tem a verdade pela injustiça, né? São justos para com uns e injustos para com outros. Está entendendo? Então, glorificado seja o nome do Senhor. Então a verdade é que o Senhor Jesus levou todos os pecados, né? Então o julgamento de Deus é revelado para aqueles que estão contra a verdade e a bloqueiam. Nós aprendemos por meio da palavra de Deus que todos os crentes que não são nascidos de novo, eu que digo, não, é a Bíblia, está lá em João capítulo 3, né? Todos que não são nascidos de novo serão julgados por Deus. Deus irá julgar aqueles que não nasceram de novo, apesar de eles crerem em Jesus. Eu acho que Ananias e Safira, eles creram, né? Judas, foi o que aconteceu com eles. Tem muitos que sabem que ele é o Salvador. Todo mundo sabe que ele cura, que ele liberta, mas não deixa que ele seja o seu Senhor, que ele domine a sua vida, que ele domine a sua vida. Então, o crente que não nasceram de novo gosta de ofender o nascido de novo. Pode ver. É falando mal do irmão, é procurando defeito do irmão, é onde chega, é falando da vida do pastor, falando do ministério, até da própria família, da própria esposa. Para até dele mesmo. Então, ele, além de ser um homicida, ele é um suicida. Aquele que aniquila o seu irmão na sua mente e só vê o erro do seu irmão, só sabe apontar o seu irmão, ele é o quê? Ele é um homicida, ele é um suicida porque está morto espiritualmente. Viu? São duplo pecado, é terrível. Ele está morto espiritualmente, né, e assassinou alguém, anulou alguém no seu coração, né? No negócio, então o negócio é sério. Então, quando o seu nascido de novo, né, aqueles que não são nascidos de novo, eles se opõem, traz divisão, não aceita a correção, critica, chega na congregação de trabalhar, adorar, fica lá na portaria atrás de conversa, atrás de cochilo, invejando. Quando o irmão chega com uma bênção, o irmão trocou de carro, o irmão trocou de moto, o irmão mudou suas vestes, então o irmão trocou de relógio, mudou, o seu quando ele fica curiando ali, no ditado popular, né, querendo saber como foi que ele conseguiu, como foi que aconteceu, por que hoje ele está assim, se ele era assim, agora já não é mais assim. Aí assim, rapaz, tá com 20, 30 anos que eu tô aqui dentro, não tenho nada, não tenho o
o que comer, a veia até hoje está cortada. Esse irmão começou para na caminhada, está recebendo bênçãos sem medida, porque está obedecendo, está rejeitando o pecado. E tem pessoas que tem 20, 30, 40, 50 anos, continua do mesmo jeito, não vê mudança, não muda, continua na malícia, continua nas armadilhas, nas ciladas, iludindo as pessoas, tá entendendo? Glorificado seja o nome do Senhor, dê um glória aí. Portanto, irmão, os não crentes, aliás, Deus o espelha para o inferno. Eles estão cheios de malícia e sussurram para os outros, né? Pecadores que sussurram entre si contra o justo. Sussurrando é falando baixinho, cochichando ali, né? Pode ver que quando uma ave está dando fruta ali, eles ficam cochichando aí, bora começar a derrubar ali, tá ali, ó, tem fruta ali, bora descer a madeira para cima, é desse jeito, irmão. Incomoda com o teu chamado, com as tuas orações, com o teu ministério, né? Às vezes tu não tem tempo de ir, porque tu dependendo do teu trabalho, aí critica. Se quando vem tem oportunidade, mal manda na igreja, uma vez não sabe da tua vida. Então quando alguém vier falar mal de você vai, mostra para ele, né, a tua mudança de vida. A tua mudança de vida. Quando ele for caluniar, de difamar, né, quando eles forem até a ti, eles vão ver a mudança. Para ser de estar mesmo justificando para quem não quer nada com Deus, não. A tua própria caminhada, o teu próprio testemunho vai justificar e ele vai ver com os próprios olhos, né? Glória a Deus, aleluia. Então, você entende que eu estou dizendo? Ó, nós devemos ser simpáticos, irmão, com esse tipo de pessoas. Nós não podemos entrar na pilha deles, nem se irar, se revoltar, criticar, não. Temos que ser simpáticos, né? Aleluia. Na presença de Deus e orar por eles. Orar pela vida deles, para que eles sejam libertos, para que eles sejam transformados, regenerados, santificados pelo poder da palavra. Quando a pessoa dessa vem roubar tua paciência e não vê tu atribulado, quando vem querer te fazer raiva e não consegue deixar tu com ira nem com raiva, eles vão entender que não é você, mas é Cristo que está em ti, né? Que Paulo diz, né? Eu não estou mais em mim, mas Cristo está em mim. Não é verdade? Então deixa ele te usar, deixa ele te guiar. Então, eles opõem a Deus os seus pecados, não sabendo que estão agindo contra Deus, a sussurrando. E é estranho que eles não têm pecado, são muito estranhos, né? Eles acham que não tem pecado, né? Mas soa muito estranho. Então o julgamento de Deus é revelado para aqueles que estão contra Deus com os seus pecados. Tais pessoas têm prazer naquelas que fazem o mesmo que elas. Elas têm prazer de estar com uma pessoa que está do jeito dela. Já que ele está desmantelado no meio, então aí você não está com o desmantelado. Porque se ele for conversar com alguém que tá na verdade, que está na luz, ele não vai conseguir falar mal dos outros, ele não vai conseguir fuxicar, murmurar, falar palavras obscenas, ele não vai. Mas se tiver um da laia dele lá, ele só vai procurar a gente assim. Porque ele acha que está sentindo só. Ninguém rejeita ninguém. Ninguém pode concordar e aceitar com as coisas erradas, né? Mas que nós oremos para que eles sejam libertos, né? Então, admito que eles se e ofendem, né? Eles estão certos, né? Eles acham que fuxicando, chuchurrando, né? Os cristãos que não são nascidos de novo sussurram entre si e ofendem o justo. Eles ofendem e odeiam o justo, olhando-se e bolando tramas maldosas em conjunto. Você vê, né, que teve muitos conluios, muito tramas maldosas com o justo. O que foi que Jezabel fez, a trama que ela fez para tirar a vida de Nabote, né? Tirar a vida de Nabote. Os irmãos de José, né, tramaram, querendo conspirar contra o seu próprio irmão. A mulher de Potifar fazendo a família para José. Com o próprio Jesus e com os vários discípulos, com vários homens de Deus, eles ofendem e odeiam o justo, orgulhando-se e bolando tramas em conjunto. Você sabe que eles planejam coisas más. Eles se unem para cometer maldade. Tem pessoas que vão para a igreja só para cometer maldade.
Tem pessoas que vai se congregar só para cometer maldade, fazer divisão, atribular a vida do dirigente, da esposa do dirigente, atribular as irmãs que são casadas, né? Iludindo o seu companheiro, né? Ou então iludindo aquele irmão também que é bem casado. Então vai só para trazer divisão, né? Para fazer o mal. Na Bíblia Sagrada vê muitos personagens assim, e hoje não é diferente, né? Então, para nós terminar aqui, eles se unem para cometer maldade, eles se opõem ao justo com os bons slogans, como vamos crer em Jesus, vamos cultivar a forma correta da fé. Vamos ser a luz do mundo, irmão. Eles cometem estes pecados se unindo, porque não é divertido para eles pecarem sozinhos, né? Tem gente que não é divertido para ele, não, eu vou levar alguém comigo, sempre ele leva um, sempre ele arrasta um com ele, para ele não levar a culpa só, né? Louvado seja. Então, portanto, Deus diz no Salmo 2, versículo 4: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, porque os reis da terra estão contra Deus. É divertido, nada irá me acontecer, não importa o quanto vocês tentem me desafiar, vocês estão me pagando para serem julgados. Deus está esperando o tempo do julgamento, pois isto será risível para ele. Então, aqueles que julgam o justo serão julgados por Deus. Tem que ter muito cuidado. Outra coisa perigosa: aqueles que julgam o justo, que andam na fé, serão julgados nada mais, nada menos, pela justiça de Deus, que é soberana e é fiel, que está aqui com esse martelo em cima da minha cabeça aí, que eu estou falando aí. Então, aqueles que são nascidos de novo também possuem malícia, imperfeições na carne. Contudo, há uma diferença. Há uma diferença. E que diferença é essa? Nós cremos em Deus e, na verdade, nós recebemos a remissão dos pecados através de Deus. Contudo, aqueles que não creem de forma alguma em Deus, estas pessoas estão contra a justiça e a verdade de Deus. Portanto, eis indesculpável o homem quando julgas quem quer que seja. Por quê? Porque julgas a outro, a ti mesmo te condena, pois pratica as próprias coisas que condena, né? Pois é, irmão, tem gente que aponta o outro, julga o outro e faz a mesma coisa que o irmão faz. É indesculpável. Desculpa eu dizer, mas para Deus isso é indesculpável, intolerável. Eu tenho que estar liberto, santificado, para falar. Porque, irmão, como é que pode eu falo mal do meu irmão, criticando ele, se eu também falo mal de outras pessoas, eu critico outras pessoas? Como é que pode isso? Os que não são nascidos de novo é assim. Sabe, ele fica se opondo e não aceita a correção e não aceita quando alguém corrige ele. Porque Romanos 2:1, o apóstolo Paulo fala aos judeus e aos cristãos que não nasceram de novo, apenas creem na lei. Ele julga os outros dizendo: não mate, não cometa adultério, não roube, sirva somente a Deus. Enquanto eles mesmos não guardam a lei, apenas Deus julga corretamente, e apenas seus filhos que nasceram de novo podem julgar segundo a palavra de Deus. Então, estas pessoas são julgadas porque elas julgam os justos arbitrariamente. Então, Deus julgará todos aqueles que não nasceram de novo, ou seja, os judeus e os cristãos legalistas. A ira de Deus é revelada para aqueles que levam uma vida religiosa seguindo a lei e que não nasceram de novo, crendo que irão para o inferno, se não obedecerem a Deus, e que irão para o céu. Se eles fizerem o que Deus disse, uma pessoa de fé é aquela que se torna justa após crer em Jesus Cristo. Então nós temos que saber distinguir aqueles que creem em Deus e levam vidas piedosas, sem que sejam nascidos de novo, julgam o justo segundo os seus próprios critérios. Então, irmão, contudo, Deus
certamente irá julgá-los. Eles não sabem que estão julgando a si mesmos, segundo os seus próprios critérios. Ó, vocês homens que julgam o justo sem ter o perdão dos pecados, com uma fé errada, não recebendo a verdade de Deus, vocês pensam que irão escapar do julgamento de Deus? Estas pessoas serão julgadas por Deus, porque o julgamento de Deus, ele é justo, né? Deus é segundo a verdade. Então, o julgamento de Deus, ele é o quê? Ele é justo. Então, eu vou parar por aqui, irmão, porque é muita coisa. Contra os que praticam tais coisas, Romanos 2:2. Nós temos a certeza de que o julgamento de Deus é segundo a verdade contra aqueles que julgam outras pessoas não sendo nascidas de novo. Ainda que creiam em Jesus, nós devemos saber que Deus envia essas pessoas para o inferno e que Ele as julga segundo a sua verdade. Deus envia os pecadores para que a sua verdade é a correta, e porque o julgamento de Deus é preciso. Se alguém vai ou não para o céu, não depende da doutrina, da predestinação que prega. Deus ama alguns, mas odeia outros incondicionalmente. Deus escolheu todos os homens em Jesus Cristo antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Então, quem crê em Jesus Cristo levou os seus pecados e recebe a remissão pelos pecados. Deus predestinou esta pessoa, portanto, todos aqueles que não nascerem de novo, mesmo se crerem em Jesus, irão para o inferno. Eles irão para o inferno segundo o julgamento de Deus. Esta é a verdade. Então, o julgamento de Deus, irmão, que manda os pecadores para o inferno, é correto. Por quê? Porque eles rejeitaram o grande amor de Deus. Eles rejeitaram o grande amor de Deus e nem receberam a salvação de Deus e nem creram nele. É apropriado para eles, segundo a verdade, envia aqueles que não são nascidos de novo para o inferno. Alguns podem dizer, porque Deus não pregou o evangelho para mim. Ele não pregou, né? Ele não pregou. Você está entendendo? Ele não pregou. Ele está dizendo o quê? Eles receberam e não creram nele. É apropriado para eles, segundo a verdade, enviar aqueles que não são nascidos de novo para o inferno. Alguns podem dizer, porque Deus não pregou o evangelho. Eles não pregou o evangelho para você. Tente obter a salvação, abrindo bem os seus olhos. Existem poucas igrejas que pregam o verdadeiro evangelho neste mundo. Contudo, você pode encontrar a verdade se você realmente buscá-la, né? No meu caso, eu realmente tentei encontrar após pregar um sermão quando eu ainda não era nascido de novo. Eu orei o Senhor, né? E disse, eu sou pecador, né, diante de Deus, apesar de ter pregado a sua palavra para as pessoas. O que eu falei para as pessoas foram coisas que eu disse para mim mesmo. Então, eu sou um pecador, por favor, me encontre, por favor, e me salve. Me encontre, por favor, e me salve. Me salve. Você tem dito isso para Deus, né? Eu não sei, né, quantas vezes eu tentei encontrar a verdade. Deus quer encontrar todos que o procurem. Deus quer redimir até mesmo as pessoas que não buscam. Sabe por quê? Porque ele diz assim, ó, chamarei o povo meu, que não era meu povo, e amada a que não era amada. Romanos 9:25. Então Deus diz que Ele é o nosso Salvador e que veio a este mundo para nos salvar. Então, as pessoas que têm buscado a Deus, irmão, com instância, certamente o encontrarão. Algumas outras não buscarão a Deus, mas têm a oportunidade de encontrar o Senhor Jesus quando os pregadores do Evangelho, da águia do Espírito, vêm até elas e pregam o Evangelho, né? Pregam o Evangelho. Alguns estão interessados no Evangelho, outros não. Os homens que vão para o inferno vão para lá porque eles rejeitam as boas novas. Rejeitam as boas novas. Então, é apropriado para aqueles que merecem ir, né?
para o inferno. Por quê? Porque, segundo a palavra da verdade, aqueles que merecem ir para o reino do céu alcançam, crendo que Jesus, segundo a fé correta, apesar de eles não terem qualquer obra extraordinária, isto acontece através do justo julgamento de Deus. Deus não envia uma pessoa para o inferno e a outra para o reino do céu aleatoriamente, levando em conta o seu favoritismo por uma pessoa. Pelo contrário, ele julga segundo o justo julgamento da verdade. Portanto, nós devemos pregar o evangelho. Tu, ó homem, diz assim na palavra de Deus, tu, ó homem, condena-os os que praticam tais coisas e faz as mesmas. Pensas que te livrará do juízo de Deus? Ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância à longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Olha aí. A bondade de Deus, irmão, é que nos conduz ao arrependimento, mas eles ignoravam. Porque Jesus, irmão, já levou todos os pecados do mundo por meio do seu amor. Paulo dizendo para aquelas pessoas, então eu vou parar por aqui, porque já está na hora de eu voltar ao trabalho. A paz do Senhor Jesus Cristo, pastor César Lopes, aí da Assembleia de Deus, Reconciliação do Itapebo Sul. Deus abençoe aí, viu, meu irmão, sua caminhada, o seu pastoreio aí, orelha dos pastores do irmão, né? Tá atrasado. Em nome de Deus, continua nessa caminhada aí, viu? Continua na longanimidade, certo? Na presença do Senhor. Então, o estudo aqui é muito profundo, é muito prolongado, depois a gente estudamos mais, porque o meu tempo por aqui já encerrou. Que Deus abençoe, em Cristo Jesus, né? Estou falando aqui sobre a justiça de Deus e a soberania dele. Então, sabemos que os justos são perseguidos, né? Eu falei aqui, né? Que a justiça de Deus está sobre a sua vida, amém? Porque a carne, irmão, não consegue evitar o pecado. A carne sempre será carne. O que evita o pecado é nós se arrepender de coração, deixar Deus trabalhar na nossa vida e viver o verdadeiro evangelho. O evangelho que cura, o evangelho que liberta, o evangelho que salva. O evangelho do batismo na água, né? E do Espírito Santo e do sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Lembrando que hoje tem um ciclo de oração e a web rádio Paulo e Silas estará transmitindo ao vivo, né, para Fortaleza e o mundo todo, ali na Assembleia de Deus, Tempo Central, Lago Azul, na rua 31 de janeiro, número 570, né? A campanha pregando, campanha da família, pregando e vivendo o evangelho que pregamos. O tema da campanha. Pastor Pedro Paulo também estará ministrando a palavra lá hoje, a partir das 19 horas. Certo? Eu vou botar o link da rádio, né? O link é bom porque no link você vai só entrar, apertou lá no link e já entra direto, precisa de baixar o aplicativo.